O Vasco pegou todo mundo de surpresa no apagar das luzes da janela de transferências. Quando parecia que o clube já tinha encerrado suas movimentações no mercado, veio a bomba. Mais um zagueiro está a caminho de São Januário. A diretoria cruzmaltina se mexeu de última hora para reforçar ainda mais o elenco e preencher uma lacuna que, internamente, já era vista como crítica. Mas não foi só isso que sacudiu os bastidores do Vasco nessa reta final de janela. Os últimos dias foram intensos e recheados de novidades, desde movimentações no departamento médico até declarações de arrepiar nos bastidores do vestiário. E tudo isso aconteceu num momento estratégico, com o time entrando numa pausa forçada no calendário, o que pode ser um presente disfarçado para Fernando Diniz e sua comissão técnica. O elenco do Vasco, que vinha de uma maratona de jogos, agora ganha um respiro fundamental. Após o duelo contra o Sport, em Recife, os jogadores ganharam 2 dias de folga e só voltam a treinar na quarta-feira. A próxima partida está marcada apenas para o dia 11 de setembro, contra o Botafogo, no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. E é exatamente nesse intervalo que o clube aposta suas fichas para resolver problemas, recuperar jogadores, principalmente, integrar os reforços recém-chegados. O momento é chave para corrigir rota, intensificar treinos, ajustar posicionamentos e, claro, tentar devolver ao torcedor cruzmaltino um time mais coeso, competitivo e pronto para encarar a reta decisiva da temporada. Mas vamos por partes. A questão física e médica do elenco é talvez a mais preocupante. O departamento médico do Vasco tem estado movimentado demais nas últimas semanas, e o duelo contra o Sport só piorou o cenário. Já eram 5 jogadores em tratamento e, agora, com a entorse de joelho sofrida por Jair após um carrinho duro de Mateuzinho, esse número sobe para 6. Jair, que vinha sendo um dos pilares do meio de campo vascaíno, virou dúvida para o clássico contra o Botafogo. O primeiro exame indicou entorse no joelho direito, com previsão de recuperação entre 10 a 15 dias. E mesmo que a comissão médica acelere o tratamento, a participação dele na Copa do Brasil virou uma verdadeira incógnita. Além de Jair, o Vasco lida com outras dores de cabeça. Titi segue com edema na coxa esquerda, Paulo enfrenta um quadro de lombalgia, Paulo Henrique também trata de um edema muscular, Thiago Mendes sente a panturrilha direita e Adson sofreu uma fratura na tíbia, esse último, fora do restante da temporada. Com tantos desfalques, o time técnico foca agora em acelerar a recuperação de TT, Paulo Henrique e Thiago Mendes. Esses 4 são vistos como possíveis reforços internos para o clássico. Inclusive, Paulo Henrique tem recebido uma atenção especial, com treinos específicos, já que é considerado essencial dentro do esquema tático de Fernando Diniz. Se por um lado o desafio é recuperar os lesionados, por outro, o Vasco também precisa urgentemente integrar os novos reforços. Chegaram recentemente Andrés Gomes, ponta colombiano de boa velocidade, Matheus França, um meia-atacante promissor, Robert Renans, zagueiro que vem com moral, e Carlos Cuestas, zagueiro colombiano que ainda nem treinou com o grupo. A estreia nos treinos de Cuesta está marcada para esta quarta-feira e, até lá, a comissão técnica prepara todo um plano de adaptação física e tática para encaixar o jogador o mais rápido possível. A ideia é que esses 7 dias cheios de treinos sirvam não só para a recuperação física, mas também para ajustes finos no entrosamento do elenco. Não se trata apenas de inserir nomes novos, mas de fazer com que esses atletas entendam o estilo de jogo dinâmico, intenso e posicional que Diniz exige. É também uma oportunidade de ouro para reforçar a identidade do grupo. Jogadores que chegaram agora precisam sentir o peso da camisa, entender a responsabilidade de jogar em São Januário e abraçar a cultura vascaína. E nesse ponto, os bastidores fazem toda a diferença. Prova disso foram as imagens divulgadas pela Vasco TV, mostrando o vestiário após a vitória contra o Sport. Um dos momentos mais impactantes foi a fala do goleiro Léo Jardim antes da bola rolar. Com palavras fortes, ele mexeu com o grupo, cobrou atitude e responsabilidade. Disse que nada acontece por acaso, que é preciso entrega, sacrifício e, acima de tudo, cabeça forte. Um discurso que viralizou entre os torcedores e reforça que há dentro do elenco vozes que entendem o tamanho do desafio e o que significa vestir a camisa cruzmaltina.
É nesse ambiente de reconstrução, ajustes e esperança que a diretoria do Vasco se movimentou para dar o último passo no mercado de transferências. Com a janela se encerrando no dia 2 de setembro, o clube correu contra o tempo para tentar fechar com mais um zagueiro. A urgência é justificada. A zaga segue sendo um setor que preocupa muito. Robert Renan veio para ocupar o lugar de Luiz Gustavo, enquanto Carlos Cuesta chegou para substituir João Vitor. Mas ainda há um buraco na defesa pelo lado direito, e esse problema vem sendo debatido internamente desde as saídas recentes. Maurício Lemos e Lucas Oliveira são opções no elenco, mas não estão nos planos de Fernando Diniz. Improvisações na zaga, como colocar Hugo Moura recuado, estão longe de agradar a comissão técnica e a torcida. Por isso, a diretoria trabalhou nos bastidores até o último minuto da janela. Vários nomes foram mapeados e sondados, mas poucos avançaram. O caso mais recente foi o do uruguaio Alan Saldívia, zagueiro do Colo-Colo, de apenas 22 anos. As conversas aconteceram, mas esbarraram em valores e questões contratuais. A leitura atual da diretoria é clara, só será feita uma contratação se ela for uma real oportunidade de mercado, alguém que chegue para competir de verdade, e não apenas para preencher número no elenco. O Vasco quer um jogador pronto para entrar em campo e fazer a diferença quando necessário. Ainda que o clube não consiga concluir uma contratação nesse último dia, a busca não se encerra. A partir de agora, o clube pode registrar apenas jogadores livres no mercado ou atletas que estejam atuando nas séries B, C ou D do futebol brasileiro. Ou seja, a procura continua, só que com limitações. E a ideia é justamente essa, encontrar uma peça que seja capaz de dar segurança caso Carlos Cuesta fique fora por lesão ou suspensão. Porque, convenhamos, contar com improvisações numa fase decisiva da temporada é o tipo de risco que nenhum clube que briga por algo grande pode se dar ao luxo de correr. Nesse momento, o torcedor se vê entre a ansiedade e a expectativa. A pergunta que paira no ar é: vem ou não vem mais um zagueiro? A resposta deve vir nas próximas horas, com a janela se fechando e o clube fazendo seus últimos movimentos. A diretoria sabe que o time ainda tem carências, mas também entende que não pode contratar por contratar. A ideia é seguir com coerência, fazendo contratações pontuais e cirúrgicas. E isso, por mais que cause frustração em parte da torcida, mostra que há um planejamento sendo seguido. Afinal, a pressa não pode ser inimiga da boa gestão. Esse respiro na tabela, proporcionado pela data FIFA, veio na hora certa. Não apenas para os lesionados voltarem, mas para o time respirar, se reorganizar e reforçar o espírito de grupo. O ambiente, ao que tudo indica, está positivo. As falas de Léo Jardim mostram que o elenco está mobilizado. Os reforços chegam com sede de mostrar serviço. E a comissão técnica sabe que esse período de treinos pode ser decisivo para virar a chave e colocar o Vasco nos trilhos, tanto na Copa do Brasil quanto no Campeonato Brasileiro. Porque sim, apesar das dificuldades, ainda há tempo para transformar a temporada. A pausa não é só uma interrupção no calendário. É uma chance. Uma chance de reorganizar a casa, de recuperar forças, de acertar rota. E quem sabe, surpreender mais uma vez. E quando a gente fala em surpreender, é disso que se trata essa reta final de janela. O Vasco, que já vinha atuando com intensidade no mercado, mostra agora uma postura agressiva, de quem não está apenas se reforçando por necessidade, mas com uma clara intenção de elevar o nível do elenco. Existe uma percepção muito forte dentro do clube de que a temporada ainda está em aberto. E esse sentimento se traduz nas movimentações dos bastidores. Não é só questão de tapar buraco, é um esforço para montar um elenco mais competitivo, mais versátil e mais preparado para as exigências técnicas e físicas que virão daqui para frente. Não é à toa que, mesmo com dificuldades, a diretoria insiste na busca por um zagueiro de perfil específico. A prioridade, neste momento, é encontrar alguém que se encaixe no lado direito da zaga, mas que também tenha características de liderança, intensidade e leitura de jogo. O nome ideal precisa ser um jogador de impacto imediato, que possa, já nas próximas semanas, disputar posição e até, se necessário, assumir a titularidade. A situação de Carlos Cuesta, por exemplo, é vista como um investimento a médio e longo prazo.
Um zagueiro com técnica, bom posicionamento e experiência de seleção colombiana, mas que ainda não se integrou ao grupo e precisa de adaptação ao estilo Diniz. Por isso mesmo, não dá para contar apenas com ele, e menos ainda com soluções improvisadas. O Vasco está correndo atrás de um nome que traga segurança defensiva e tranquilidade tática. E essa decisão vai muito além da Copa do Brasil. A diretoria está olhando para o restante do ano, para o Campeonato Brasileiro, para o planejamento de 2026. É como se essa janela, apesar de estar se fechando, abrisse uma nova etapa no projeto esportivo do clube. O que se define agora impacta diretamente nos próximos meses, nas metas do clube e até mesmo no desenho do elenco para a próxima temporada. Enquanto o mercado ferve, o vestiário também vive dias intensos. O clima no elenco cruzmaltino é de cobrança interna, mas também de unidade. As imagens da Vasco TV deixaram isso muito claro. O discurso do goleiro Léo Jardim não foi apenas bonito, foi simbólico. Ele falou com verdade, falou com propriedade e falou com o peso de quem entende o que é representar um clube como o Vasco. Disse, sem rodeios, que nada acontece naturalmente. Que só com sacrifício e esforço é que o grupo vai colher os frutos. E esse tipo de postura contagia. Não se trata de um simples discurso de pré-jogo, é uma liderança que se constrói na fala e na ação. Léo Jardim, com esse posicionamento, assume um papel central no vestiário. Um líder silencioso que escolheu o momento certo para se impor, para puxar a responsabilidade e mostrar que o grupo precisa de mais do que técnica, precisa de atitude, entrega, coragem. Esse tipo de comportamento é o que fortalece a estrutura emocional do elenco. Porque, tecnicamente, o Vasco até mostra sinais de evolução. Mas emocionalmente, ainda precisa crescer. Em jogos grandes, em momentos decisivos, o time tem oscilado. E é aí que entram esses detalhes, esses bastidores que às vezes passam despercebidos para quem só acompanha os 90 minutos. A fala de um jogador, o clima de treino, a convivência diária, tudo isso conta. Tudo isso ajuda a moldar o espírito competitivo que o time precisa mostrar dentro de campo. E é exatamente isso que Fernando Diniz tenta construir nesse período sem jogos. Ele sabe que vai enfrentar o Botafogo em um clássico decisivo, num momento em que qualquer falha pode custar uma classificação. E ele quer, acima de tudo, um time emocionalmente preparado. Um grupo que entre em campo sabendo o que está em jogo, mas sem se deixar levar pela pressão. Esse tempo de treinos será fundamental para isso. Serão 7 dias inteiros, completos, sem viagens, sem distrações, apenas com foco no trabalho. É a primeira vez em muito tempo que o Vasco consegue esse tipo de intervalo. E Diniz, que é conhecido por ser detalhista, vai aproveitar cada minuto. Vai treinar posicionamento, transições, bolas paradas, saída de jogo, tudo. E, principalmente, vai integrar os novos jogadores ao modelo de jogo que exige alto entendimento tático. Porque o futebol do Vasco sob o comando de Diniz não é simples. É um jogo de construção, de ocupação de espaços, de movimentações coordenadas. Não é algo que se aprende da noite para o dia. Por isso, quanto mais tempo de treino, melhor. Os reforços que chegaram precisam assimilar essa proposta. Andrés Gomes, por exemplo, é um ponta de velocidade, explosão e drible. Mas precisa entender que, no esquema de Diniz, o ponta não é apenas um velocista. Ele participa da construção, se movimenta para dentro, troca de posição, recompõe na marcação. É um jogo mais complexo. O mesmo vale para Matheus França, que tem talento, mas ainda está em fase de amadurecimento. Já Robert Renan, pela experiência recente na Europa e pela bagagem de seleção de base, pode acelerar esse processo. E Cuesta, que chega com um perfil mais maduro, deve se adaptar rapidamente, mas ainda precisa passar pelo filtro dos treinos. É nesse ponto que entra a importância do grupo. Jogadores como Medel, Vegetti, Praxedes e o próprio Léo Jardim têm um papel crucial nesse momento. São eles que puxam o nível de exigência nos treinos, que ajudam os mais novos, que seguram o ambiente no dia a dia. E isso, nesse momento da temporada, é tão importante quanto qualquer reforço de peso. A verdade é que o Vasco vive uma fase de transição dentro da própria temporada.
Começou o ano com um elenco, passou por reformulações e agora tenta encontrar sua melhor versão. Não é uma tarefa fácil. A instabilidade ainda ronda São Januário. Mas há, sim, sinais de crescimento. A vitória contra o Sport, por exemplo, foi mais do que 3 pontos. Foi um recado. Mostrou que o time está reagindo, que os jogadores estão comprando a ideia e que há uma faísca sendo acesa. O discurso de Léo Jardim, o empenho nos bastidores, as contratações estratégicas, tudo aponta para um Vasco mais determinado. Um Vasco que pode, enfim, entrar na parte final da temporada com ambição real, com um elenco mais robusto e uma ideia de jogo mais clara. Claro que os desafios continuam. A partida contra o Botafogo será uma pedreira. É clássico, é mata-mata, é decisão. E para sair com a classificação, o Vasco vai precisar ser quase perfeito. Vai precisar de um time intenso, concentrado e frio. Vai precisar transformar esse tempo de treinos em performance. E vai precisar, também, de um elenco completo, sem tantas baixas. Por isso, os próximos dias no departamento médico são tão importantes quanto os treinos em campo. A volta de TT, Paulinho Paula, Paulo Henrique e Thiago Mendes pode mudar o cenário da equipe titular. E até mesmo a presença, ainda que incerta, de Jair, seria um diferencial. Se não for possível tê-lo à disposição, o Vasco já trabalha alternativas. A ideia é montar um time que consiga competir em alto nível, mesmo diante das adversidades. Enquanto isso tudo acontece internamente, do lado de fora, o torcedor observa com atenção e uma boa dose de expectativa. A chegada de reforços anima, mas a torcida quer resultado. Quer ver um time forte, vibrante, aguerrido. Um time que represente a história do clube. E é isso que está em jogo. Não é apenas uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. É uma chance de mudar o rumo do ano, de recolocar o Vasco entre os protagonistas. É uma oportunidade de mostrar que o projeto está no caminho certo, mesmo com tropeços e obstáculos. E cada detalhe conta. Cada treino, cada palavra no vestiário, cada contratação feita, tudo faz parte dessa construção. O clima é de reconstrução, mas também de afirmação. O Vasco não quer mais ser coadjuvante. Quer ser competitivo, quer ser temido, quer ser respeitado. E isso começa com decisões firmes, com planejamento, com trabalho duro. É o que a torcida espera, é o que a comissão técnica exige e é o que a diretoria tenta entregar. Ainda há tempo. A temporada ainda está viva. E esse momento de pausa, que poderia ser apenas um intervalo no calendário, pode se tornar o ponto de virada. Basta que o clube saiba aproveitar. E pelo que tem acontecido nos bastidores, tudo indica que o Vasco está, sim, se preparando para dar esse salto. O torcedor, como sempre, estará lá, empurrando, cobrando, acreditando. Porque se tem uma coisa que não muda em São Januário, é a paixão da arquibancada. E essa, meu amigo, é combustível que nenhum adversário consegue apagar. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Um rumor que tem agitado o cenário esportivo carioca promete mexer com os bastidores do futebol e provocar debates acalorados entre torcedores, jornalistas e comentaristas. Fala-se nos corredores dos clubes, nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp que Michael, ex-jogador do Flamengo, estaria prestes a vestir a camisa do Vasco da Gama, time que representa a histórica rivalidade da cidade. A notícia, ainda não confirmada oficialmente pelos clubes, já circula com intensidade, e o que parecia apenas um boato ganha força a cada declaração sutil de fontes ligadas ao jogador. Michael, que conquistou corações rubro-negros com seu talento, teria tomado a decisão que muitos consideram uma verdadeira traição, provocando debates acalorados sobre lealdade, paixão clubística e a dinâmica mercadológica do futebol contemporâneo. Analistas de plantão especulam sobre os motivos que levariam o jogador a mudar de lado, ponderando fatores financeiros, promessas de tempo de jogo e o desejo de reerguer sua carreira em um ambiente novo.
O assunto se tornou pauta principal em rodas de conversas e programas esportivos, com torcedores expressando sentimentos que variam do choque à incredulidade, e não há como negar que a simples possibilidade de tal transferência já gera repercussão considerável, impactando diretamente a imagem do atleta, a percepção sobre sua carreira e, claro, o clima entre as torcidas rivais, que agora se veem envolvidas em discussões acaloradas sobre fidelidade, ambição e a própria essência do futebol carioca. Os bastidores do futebol carioca fervem com o que muitos consideram um verdadeiro escândalo, à medida que cresce a expectativa em torno da possível assinatura de contrato de Michael com o Vasco. Fontes próximas ao jogador indicam que a negociação teria avançado de maneira discreta, mas com passos firmes, e que o atleta teria demonstrado interesse em um projeto que promete colocá-lo em evidência dentro de um clube tradicional, embora historicamente rival do Flamengo, onde ele construiu parte significativa de sua carreira. Esse burburinho ganhou contornos mais intensos após publicações discretas em redes sociais, onde imagens sugestivas e comentários enigmáticos aumentaram a especulação de torcedores e jornalistas. A reação nas arquibancadas digitais foi imediata, e perfis de fãs começaram a repercutir mensagens de surpresa, indignação e até nostalgia pelos momentos em que Michael brilhou com a camisa rubro-negra. Para muitos, a transferência seria uma quebra de códigos não escritos que regem a rivalidade entre Flamengo e Vasco, enquanto para outros, seria uma decisão racional de carreira, motivada por oportunidade e perspectiva de crescimento. Comentadores esportivos começaram a analisar cada detalhe da trajetória do jogador, considerando sua performance passada, seus gols emblemáticos e seu perfil de liderança, buscando entender se o atleta conseguirá conquistar novamente a torcida em um cenário que historicamente não recebe bem os jogadores do arquirrival. A narrativa, mesmo ainda cercada de incertezas, já provoca efeitos diretos sobre a preparação psicológica das torcidas, a cobertura midiática e a construção de expectativas para a próxima temporada, mostrando como um simples rumor pode movimentar o ecossistema esportivo carioca com intensidade surpreendente. No meio dessa turbulência, a repercussão sobre a possível ida de Michael ao Vasco revela nuances que vão além do campo de jogo, atingindo aspectos culturais, identitários e emocionais dos torcedores. A rivalidade histórica entre Flamengo e Vasco carrega décadas de histórias, conquistas, rivalidades intensas e episódios marcantes que moldaram a percepção de milhões de apaixonados pelo futebol carioca. E a notícia de que um ex-jogador rubro-negro estaria prestes a vestir a Cruz de Malta provoca uma verdadeira tempestade de opiniões. Cada torcedor se posiciona de forma intensa, e as redes sociais se transformam em arenas de debate, onde se discutem desde a ética de transferências entre rivais até a necessidade de olhar para o futebol sob a perspectiva da carreira individual e das estratégias de mercado. Especialistas em comportamento esportivo afirmam que situações como essa testam os limites da lealdade, da identidade de clube e da capacidade de aceitar mudanças na dinâmica tradicional do futebol. Jornalistas, por sua vez, buscam fontes, analisam históricos de negociações semelhantes e tentam prever os impactos imediatos sobre o desempenho do jogador, o entrosamento com novos companheiros e a receptividade da torcida vascaína. Alguns levantam hipóteses sobre possíveis pressões internas, incentivos financeiros e estratégias de marketing que podem ter influenciado a decisão do atleta. Independentemente do que aconteça, a narrativa já é poderosa, capaz de gerar enredos paralelos em programas de debate, redes sociais e conversas de botequim, lembrando que no futebol carioca, a linha entre amor incondicional pelo clube e pragmatismo profissional muitas vezes se revela tênue, e qualquer movimento inesperado pode se transformar em notícia, polêmica ou até lenda urbana entre torcedores ávidos por emoção e histórias inesquecíveis. Enquanto a expectativa aumenta, o clima no Flamengo e no Vasco também se transforma. No Flamengo, a suposta saída de Michael é comentada com preocupação nos bastidores, pois, embora o jogador não esteja mais entre os titulares absolutos, seu carisma em momentos decisivos ainda são lembrados com carinho pelos torcedores. A possibilidade de vê-lo atuando pelo rival histórico desperta discussões sobre a gestão do elenco, planejamento de contratações e a capacidade de manter a lealdade dentro de um ambiente altamente competitivo. Por outro lado, no Vasco, o nome de Michael já circula entre dirigentes, comissão técnica e conselheiros, e a ideia de incorporar um jogador de destaque com passagens significativas pelo arquirrival provoca expectativas quanto à reação da torcida, a criação de estratégias promocionais e a própria dinâmica dentro do grupo.
Analistas esportivos tentam medir o impacto psicológico de tal contratação, considerando fatores como adaptação, motivação e pressão externa, enquanto torcedores vascaínos se dividem entre ceticismo e entusiasmo, imaginando como seria vê-lo atuando com a camisa da Cruz de Malta. A movimentação de Michael é mais do que uma simples transferência, é um catalisador de debate sobre identidade, profissionalismo e paixão clubística, demonstrando como cada rumor no futebol carioca possui a capacidade de gerar ondas de repercussão que ultrapassam o campo de jogo, atingem a mídia e até influenciam decisões estratégicas de clubes e jogadores, deixando claro que o futebol no Rio de Janeiro não é apenas esporte, mas também teatro de emoções, política e narrativas em constante transformação. Por fim, a situação envolvendo Michael e seu possível acerto com o Vasco da Gama é um exemplo de como rumores podem se transformar em fenômenos sociais dentro do futebol, refletindo a complexidade das relações entre jogadores, clubes e torcedores. A narrativa criada em torno dessa transferência não se limita a especulações sobre desempenho ou tática, mas se entrelaça com elementos de drama, rivalidade histórica e expectativas emocionais. Cada publicação, comentário ou gesto interpretado como indicativo da negociação serve como combustível para o burburinho, enquanto jornalistas e influencers reforçam a atenção sobre o assunto. A trajetória de Michael, marcada por momentos de destaque e identificação com a torcida rubro-negra, adiciona uma camada extra de intensidade. A história, pois cada torcedor interpreta a notícia à luz de suas memórias e paixões pessoais. No Vasco, o interesse em Michael pode ser visto como uma jogada ousada para fortalecer a equipe e chamar a atenção da mídia, mas também como um teste à capacidade da torcida em aceitar um ex-jogador do rival. Esse episódio evidencia como o futebol carioca continua sendo uma arena não apenas de disputas esportivas, mas de dramas humanos, narrativas de lealdade e oportunidades estratégicas. Se a transferência se concretizar, Michael entrará para a história como uma figura capaz de desafiar tradições, reacender debates e transformar rumores em um fenômeno capaz de unir, dividir e mobilizar paixões de uma cidade inteira, provando que, no Rio, futebol é sempre muito mais do que jogo, é emoção, política e, principalmente, história sendo escrita a cada passo. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.